Mude em silêncio. A chave para atingir as suas metas é o silêncio. E eu dividi ela em 3 tópicos. O primeiro, foco no processo. Corte distrações. Remova o que te faz perder tempo, se distrair, fugir do foco. Vamos supor, pode ser joguinhos, pode ser redes sociais, às vezes pode ser jogos de futebol, pode ser bares, pode ser balada, final de semana. De acordo com cada rotina da pessoa, ela vai saber o que são as distrações. E aprenda a dizer não. Porque quanto mais você diz não, para que você fique focado, mais perto você tá do seu objetivo de atingir a sua meta. E quando a gente quer fazer tudo e ajudar todo mundo, a gente acaba não fazendo nada completo e não conseguindo atingir nossos objetivos e atingir nossas metas. Segundo, opiniões desnecessárias. Muitas pessoas podem achar, ou pessoas da nossa família, ou amigos próximos, ou às vezes pode achar uma coisa impossível, pode achar uma coisa inatingível, talvez para ela ou pro limite que ali ela colocou na vida dela. E ela pode estar transferindo para você. Então, evite falar das suas metas tão detalhadamente para não ter esse tipo de que pode ser a energia negativa. Terceiro, o silêncio ele surpreende, surpreende com os resultados que eles falam por si só. Então ele fala mais que a promessa. Ele mais do que mostrar, ele traz fatos. Então isso acaba sendo muito impactante. Eu, no ano passado, eu comecei num projeto de emagrecimento e muitas pessoas não sabiam. Então, para muitas pessoas, nossa, o que você fez? Como que você fez? Hoje eu ouço assim, nossa, como você tá bonita. Às vezes eu não era nem enxergada, nem vista dentro de um ambiente. Eu era apenas, mais uma pessoa. Eu era invisível. Eu me sentia invisível. E isso me chateava um pouco, porque a gente não tá só no corpo, a gente tá na mente, a gente tem muitas outras coisas pra agregar. Não é só, um corpo. Não é só um corpo. E a minha mudança foi porque eu não me sentia naquele corpo, eu não me identificava com aquele corpo. Então, pra mim era essencial ter a mudança. E no meu último vídeo eu tava falando sobre as minhas metas, que seriam até o final do ano. E eu elenquei algumas metas, né? E uma dessas metas foi ler um livro por mês. E assim, às vezes a gente coloca, ler um livro por mês. Mas como que eu vou ler? Talvez essa parte da estratégia, ela acaba se ficando confusa e a gente não consegue colocar em prática. E acaba que às vezes a gente fala pra muita gente, a gente espalha muitas coisas e aí a pessoa fala assim, tá vendo? Eu falei que você não leria um livro por mês, não atingiria os 9 livros, os 12 livros por ano. E aí acaba te frustrando também. Então, a minha estratégia foi ler 10 páginas do livro por dia. Que aí seria durante a noite, antes de dormir. Porque aí ajudaria também na questão de dormir mais cedo, acordar mais cedo e ficar mais produtiva durante o dia. Então, o livro que eu peguei, ele tem 307 páginas. Ele começa da 9 até 307. E aí eu fiz a divisão. Que aí eu faço a divisão conforme o mês. Vai ter mês que o livro é menor, o livro é maior. Então, assim, eu vou me adequando conforme ele vai terminando. Eu vou sempre colocar uma média de 8 a 10 páginas para não ficar tão muitas páginas, tantas páginas assim, pra me fazer cansar muito e nem tão pouca pra deixar o livro ficar tão longo durante o mês. Uma das metas que eu criei também foi criar duas
duas rendas extras. E uma é realizando um curso e colocando ele em prática. Então, você pode ir na sua cidade escolher um curso ou que você vai pagar ou que o governo pode te fornecer. Aqui na minha cidade ele tem o Senac, que acho que no estado de São Paulo, né? Tem o Senac, tem o Ceprom, tem algumas escolas que elas oferecem um curso tanto na modalidade de bolsa de estudo, que você não paga, quanto na modalidade paga. Então você pode estar escolhendo e colocando isso em prática. E a outra renda extra é o quê? É eu aumentar minha rede social, meu Instagram e meu TikTok. Quando eu atingir 10 mil seguidores nessas plataformas, tem um app que ele é de publicidade, que tem várias publicidades lá para micro influenciadores. E a Plec paga uma quantia boa pelo vídeo, pela postagem, e aí eu vou estar me inscrevendo, e aí eu falei que essa poderia ser minha segunda fonte de renda. Mas no meio do caminho eu posso criar outra para substituir essa enquanto ficar em stand-by até eu atingir os 10 mil seguidores nas duas redes sociais. E a outra meta que eu coloquei foi aprender inglês. Mas a gente, quando é adulto, às vezes fica mais difícil de como aprender inglês. Não é só a gente sentar lá, eu vou pegar um livrinho e... Tem gente que tem essa facilidade, não é a minha. A facilidade que eu encontrei foi em música. Então, eu me conecto muito com artistas que cantam inglês. E aí, eu pego essas músicas que eu gosto, que fazem sentido pra mim, e vou trabalhando ela por estrofe, e assim eu vou dividindo ela por mês. Eu coloquei para mim aprender no mínimo uma música, que pode chegar a ser mais músicas. Então eu coloquei no mínimo uma música, e aí você pode também fazer... Tem muita gente que aprende com série de Friends, entre outras séries. Acaba vendo primeiro ele dublado, depois ele legendado, depois ele sem legenda. Então cada um vai vai buscando uma estratégia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que focar naqueles três tópicos, que é foco no processo, opiniões desnecessárias e o silêncio surpreende. Então, se você acha que não é necessário, que não vai te agregar, dividir isso com as pessoas próximas a você, então fique em silêncio. O foco, remova todas as distrações que você pode encontrar, seja jogos, televisão, filme, série. Eu, particularmente, não tô vendo mais série porque enquanto não chego no final da série, eu não consigo fazer outra coisa. Então eu acabo me entrando muito no mundo da série. E a última que eu vi foi aquela Grey's Anatomy, acho que é assim que fala. E ela é muito longa, ela tem muito episódio, muito tudo. Então eu fiquei ali, assim, vidrada por muito tempo e acabou me distraindo do que é real, do que é importante. Não que a gente não vai procurar uma coisa que não é real, que não vai se alienar um pouco. Pode até se alienar, porque o mundo anda muito cruel. Mas isso aí não pode te paralisar ou te impedir de conseguir atingir as suas metas. E opiniões necessárias também não. Então foca no processo, elimine as distrações e o silêncio surpreende. O silêncio ele vai falar muito mais de qualquer palavra que você poderia se expressar. Ele vai, mais que falar, ele vai trazer fatos e provar que você sim é capaz de fazer tudo que você pretende e coloca em meta e tem objetivo e você vai até o fim. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão!